Bora pessoal, bora entrando aí. Vai entrando, vai deixando o nome da cidade e também o local. Já liguei o som. Boa noite. Itapecerica da Serra, São Paulo. Campos, Rio de Janeiro, em peso. A live hoje vai ser top. Vai falar de enxaqueca, tratamento da auriculoterapia na enxaqueca. Isso aí, Cristina. Crisinha tá em casa. O melhor local. Tempo de pandemia, vamos ficar em casa. Bora correr, bora correr. Eu vou começar. Galera em peso aí chegando. Hoje a live promete auriculoterapia na enxaqueca. Tô deixando salva no Instagram. Tô deixando todas as lives aí no Instagram. Salvando tudo. Gente, mais um minutinho vou começar. Vou botar um minuto aí. Vão colocando as cidades. Quem já colocou tá beleza. Vai colocando aí. São Paulo. Ana de Portugal. Tá aí colada. Vou deixar salva. Vou deixar essa salva também lá no Insta. Aqui no Insta. No YouTube também vou deixar lá também. Vamos lá. Campo do Goitacazes. Sempre presente aí, Valéria, fisioterapeuta, sempre presente nas lives. Ana, aqui nessa live só vai ter brasileiro. De Portugal só você. Fora do país. Bom, gente, vou começar. Domingão aí, muita gente assistindo Fantástico. Mas vamos começar aí falar de auriculoterapia na enxaqueca. Vou falar um pouquinho dos conceitos, vou falar das medidas de tratamento, dos sintomas e no final fecho aí com o tratamento. Vou falar, depois vou abrir aí para tirar dúvidas e para conversar um pouquinho aí com vocês. Primeiramente, pessoal, a enxaqueca, ela é um tipo de dor de cabeça. Não tá conseguindo ouvir não? Deixa eu baixar o som aqui, fica melhor. Melhorou aí? Deu pra ouvir? Tá ouvindo, pessoal? Tá beleza o som? Deixa um legalzinho aí quem tá ouvindo direito. Tá falhando. Vou aproximar mais aqui. Melhorou, pessoal? Tá escutando? Pronto, vamos lá. Vamos aí entrar na auriculoterapia sobre enxaqueca. Gente, para começar a falar de enxaqueca. Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça caracterizada por ser uma dor pulsante. Muita gente tem uma dor de cabeça, é aquela dor que ela pulsa nas laterais. Você coloca o dedo e a veia está ali pulsando. Essa é uma característica clássica da dor de cabeça, da enxaqueca. Lembrando que existem vários tipos de dor de cabeça. A enxaqueca, ela tem essa característica própria, que ela dói aqui na lateral da cabeça. Muitas vezes é em um lado só, ou algumas vezes começa a doer os dois. Geralmente é apenas um lado. Essa dor, essa enxaqueca, ela é incapacitante. E tem aí no CID, livro aí, o número da enxaqueca. Temos aí a enxaqueca no livro CID.
Existem alguns tipos, pessoal, de enxaqueca. A que eu falei, você tem a dor na lateral da cabeça. A cabeça começa o pulsar. Aí seu Francisco vai chegar lá no consultório: doutor, minha cabeça pulsa aqui na lateral. Será que é o que? Será que é um tumor? Será que é um aneurisma? Você vai ali suspeitar da enxaqueca. Vai encaminhar ele para um neuro. É o neurologista que vai determinar isso aí. Vai fazer uma ressonância, vai fazer uma tomografia e vai detectar a enxaqueca. A enxaqueca é uma doença crônica que tem aí tratamento para diminuir os picos de dores, e a auriculoterapia chegou aí para complementar. Gente, a enxaqueca geralmente ela vem aí acompanhada de enjoo. Tem pessoas que têm enxaqueca que vai ter um enjoo ali quando está na crise, começa a ter ânsia de vômito, dores, as dores aumentam quando a luz está acesa. Você está lá deitado, aí a luz está ali ligada, você tem ali um pico de dor maior, a cabeça começa a doer mais forte. Tem casos que a pessoa, diante de luz e som também, tá ali em casa e tem um som alto batendo, a cabeça também começa a doer, ou seja, a fonofobia. E tem pessoas que têm a fotofobia, que é ligado à imagem. E aí, pessoal, tem aí as complicações da enxaqueca, que é quando o paciente ele tem uma dificuldade em falar, ele começa a embolar a voz, começa a não falar as coisas ali de maneira compreensível, e também quando o paciente começa a apresentar uma dormência ali na lateral ou ali um formigamento. Para diferenciar isso aí, temos alguns tipos de dores de cabeça. Para você entender qual é o tipo de enxaqueca, eu coloquei uma imagenzinha aqui para você entender. Travou? Espera aí. Enxaqueca, eu vou colocar aqui. Sinusite, você geralmente tem uma dor aqui atrás do osso da sobrancelha. Aqui, essa área. Você tem uma dor mais focal aqui na face. Já a cefaleia tem uma dor ali concentrada na área do olho. O paciente vai chegar: doutor, tô com a dor na caixa do olho. Você já vai saber o que é. É uma dor ao redor do olho. Tem tipo de dor de cabeça por tensão, que é pega essa área aqui, pessoal. Aquela dor de cabeça que ela fica toda a fronte ali. E tem também o tipo de enxaqueca, que ela é o que? Ela afeta um lado da cabeça, geralmente é na lateral. Essa dor vem acompanhada de náusea, alteração visual e também problemas relacionados ao som. O paciente está ouvindo o som ali e a crise aumenta. Então, o paciente que tem ali uma enxaqueca. Essas crises de enxaqueca, ela pode chegar ali a 72 horas de duração e pode também ultrapassar aí 15 dias. O paciente pode ficar ali com a dor de cabeça e pode se curar em 72 horas, 24 horas, ou pode estender aí em crise de 15 dias. E nesses 15 dias o paciente pode ter vômito, dor de cabeça fora do comum, pulsante. E aí, pessoal, a auriculoterapia entra nesse momento para tratar essa crise aí e dar um aumento aí no alívio do seu paciente. A enxaqueca mais comum, pega o caderno quem está fazendo o curso agora para anotar. A dor de cabeça mais comum a enxaqueca mais comum é a enxaqueca migrânea. É o tipo mais comum que existe aí. É considerada doença multifatorial. É determinada por um distúrbio neurovascular crônico, com crises que pode durar até 15 dias. Então, não é uma coisinha simples. A enxaqueca, ela pode aí dar
um nível de dor maior para o paciente vai passar ali um desconforto grande durante esses 15 dias aí. E como ocorre? Tem pessoas aí que ficam se perguntando como é que ocorre isso aí no cérebro, como é que ocorre o sistema da enxaqueca. E aí, pessoal, ela ocorre quando o quinto nervo craniano, que é o nervo trigêmeo, ele é estimulado, liberando substâncias que causam inflamação dolorosa dos vasos sanguíneos do cérebro. Então, ali uma inflamação dos vasos sanguíneos do cérebro. Essa inflamação ela vai provocar a cefaleia latejante, a dor de cabeça latejante, os vômitos, em alguns casos, náuseas, e também sensibilidade à luz e som. Já falamos isso aí. Uma enxaqueca ela é igual a um incêndio. Você tem que tratar logo. Se você não tratar, ela vai complicar e a intensidade da dor vai aumentar. Então você tem que entrar ali logo com tratamento. Existem pacientes que optam por analgésicos. Tomam ali analgésicos para se aliviar e tentar se livrar da dor. E aí, como eu posso prevenir? Você tem que também, além de usar a auriculoterapia, você tem que fazer o trabalho preventivo. Exemplo: seu Francisco chegou lá na clínica com a cabeça doendo. Você analisa, faz a anamnese, nota ali que seu Francisco não tem uma alimentação saudável, não pratica exercício e já tem enxaqueca. Você vai ter o quê? Que encaminhar seu Francisco também para um trabalho nutricional. Ele vai ter que também ter um acompanhamento nutricional, porque bebidas alcoólicas, pimenta, temperos prontos, cubos de carne, tudo isso provoca aí a enxaqueca. Se você quiser prevenir, você vai cortar bebidas alcoólicas, vai anotando aí, pimenta, vai cortar temperos prontos, quinó, esses temperos todos aí, vai cortar os cubos de carne. E aí vem a questão que todo mundo não quer abrir mão, que são aí os elementos como o café, que ele provoca. Tem pessoas que falam: mas quando eu tomo, seu Francisco vai chegar e falar, quando eu tomo um café, minha cabeça melhora. Porém, já se comprovou que o café ele tem ali um efeito que pode potencializar a enxaqueca. Guaraná, por conta da cafeína, bebidas energéticas, aí você entra naquela parte toda de Red Bull, essa parte toda aí. Chocolate, paciente aí você fala: vixe, cortar chocolate. Mas o chocolate ele também potencializa a enxaqueca, porque ele contém cafeína. Então tem alguns chocolates aí que tem na sua composição cafeína. O chá verde, o chá mate e o chá preto também, por conter cafeína, ele vai potencializar a enxaqueca. E aí o paciente vai recorrer ao quê? Chega lá, seu Francisco, com a cabeça doendo de forma sobrenatural. Ele vai no consultório, viu você fazendo o curso, ele assistiu às aulas e vai falar: doutor, vi lá o senhor explicando o curso, vi lá o senhor falando que, inclusive assisti até a live, vi lá o senhor falando que a auriculoterapia tem aí potencial para melhorar os níveis de enxaqueca. Você vai, manda ele sentar e explica: sim, seu Francisco, realmente funciona, realmente tem aí evidência, porém o senhor vai ter que fazer uma reeducação. Aí você pergunta como é que é a alimentação dele. Ele toma muito café, come muito chocolate, toma muita bebida energética, fuma também. Aí você fala: Francisco, o senhor vai ter que cortar tudo isso aí. Infelizmente o senhor vai ter que cortar para ter aí um nível de dor diminuído. Porque se eu fazer a auriculoterapia e o senhor tá lá no café, no chocolate, na pimenta, o senhor não vai melhorar. Então o senhor também vai ter que controlar isso aí.
E aí a auriculoterapia vai entrar nesse trabalho aí, tanto de tentar diminuir o uso de medicamentos, fazer o máximo o paciente fugir do medicamento. Lembrando que a auriculoterapia, ela tem esse papel aí, fazer o paciente fugir da medicação, em alguns casos. Em alguns casos, tem pacientes que vão precisar tomar o medicamento ali pro resto da vida. É o caso de paciente hipertenso. Porém, nesses tratamentos de enxaqueca, você consegue aí, através da auriculoterapia, diminuir o uso desses medicamentos. Tem uma paciente minha que eu atendi, que ela tinha uma dor de cabeça, uma enxaqueca há quase 10 anos. Vou até falar o nome dela, Zoraide, não sei se ela está assistindo. Ela tinha uma enxaqueca há mais de 10 anos. Ela sofria crises de ficar de cama. Ficou sabendo do tratamento, foi na clínica, fez o tratamento e melhorou. Hoje, ela não me procurou mais, porque eu sei que ela se curou ali, teve uma melhora do controle da enxaqueca. De vez em quando ela me liga para marcar uma sessão de aurículo, mas a auriculoterapia conseguiu suprir ali a dor dela, conseguiu suprir o problema que ela tinha. A auriculoterapia é uma terapia que chega a ser mais segura que o medicamento, porque o medicamento você está lá tomando, você vai ter efeitos colaterais, você pode ter ali alguns problemas estomacais por conta dos medicamentos, e também alguns medicamentos têm em sua composição um nível de cafeína, e aí o paciente pode ficar também dependente de alguns medicamentos. Então você, como aí terapeuta, fisioterapeuta, profissional da área de saúde, você vai ter esse papel aí de tentar fazer seu paciente parar de usar o medicamento. Lembrando que na enxaqueca, o paciente pode aí parar e fazer o uso da auriculoterapia. Eu peço agora para vocês que estão aí fazendo o curso, que ainda está um pouco boiando, essa questão, a auriculoterapia, fazer um resumo rápido. A auriculoterapia é uma terapia que trata o paciente pela orelha. Temos um mapa auricular aqui. Se você virar ele de cabeça para baixo, ele vira um feto. Você vê aqui a cabeça, você vê os ombros, você vê a coluna, você vê o coração, você vê aqui os órgãos internos, você vê aqui região de ciático. Você tem tudo aqui. Você pode tratar diversas patologias. Aqui tem ponto para olho, ponto para dente, tem ponto aqui para enxaqueca. E com isso, pessoal, vamos tratar nosso paciente. Como é que eu vou tratar? Vou colocar agulha ou semente. Aí teve muita gente perguntando a questão agulha ou semente. A questão da agulha, pessoal, é aquele macete que eu passei. A agulha em casos extremos. O paciente não está respondendo ao tratamento de sementes, você usa a agulha. E também, pessoal, uma questão importante relacionada a isso aí, tem pacientes que só vai ali responder com agulha, e tem paciente que só vai responder com as sementes. Então, as agulhas têm algumas vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens é que o paciente vai ter que ficar na clínica ali. Exemplo, chegou lá seu Francisco com crise de enxaqueca. Ele deitou na cama, na maca, e você começou a atender. Você viu que não teve resultado com sementes, você optou por agulhas. Quando você aplica ali a semente, ele não tem resposta, então você opta pela agulha. Na agulha você vai colocar lá no paciente e vai ficar de 20 a 30 minutos. Ou seja, vai ser um tempinho a mais do que você chegar e colocar as sementes. Então, para você que quer ter aí um tratamento organizado, com horário certinho, você pode optar pelo uso da semente. Você que quer seu paciente aí terminar ali de forma mais rápida e segura. Já você que viu que não teve resultado na semente,
opte pela agulha. Eu sempre opto pela semente. O máximo que eu puder, eu tento usar sementes. Quando o paciente não responde, eu vou e aplico a agulha. Tem alguns casos que o paciente não responde com a agulha de acupuntura, essa agulha aqui. Aí eu tenho que optar pela agulha chamada rabo de porco, essa aqui. Tem essas agulhas também. São mais doloridas, mas tem paciente meu que só se adaptou com essa. Paciente que fazia tratamento para perda de peso só se adaptou com essa agulha, com essa rabo de porco. Então, cada paciente é um mundo diferente. Cada paciente tem ali sua particularidade. Tem aquele caso que eu não sei se... Tem pessoas que não assistiram essa aula ainda, mas já vou adiantando. Chegou lá, seu Francisco, se queixando ali também de falta de energia. Doutor, não estou tendo energia, não consigo me concentrar, não consigo fazer mais nada. Você vai e opta pelo uso da agulha e também da moxa. Essa moxa, ela tem... Tá aqui a moxa. Você vai acender ela com o maçarico e vai colocar na ponta da agulha. Essa moxa aí, ela tem propriedades de promover energia para o paciente. Então o paciente está sem energia, você opta por ela. Gente, vamos entrar no protocolo. Falei demais, vamos entrar no protocolo aí. Enxaqueca. Para você que está fazendo aí, já fez o curso, pega o caderninho e começa a anotar os pontos da enxaqueca. Vamos lá. Todo mundo ok? Dá o legalzinho aí que tá com o caderno na mão. Isso é importante, essa parte aí. Vamos lá. Primeiro ponto. Qual o primeiro ponto principal que eu sempre vou colocar na auriculoterapia? Digita aí. Vamos lá. Quem já fez o curso aí sabe que tem 3 pontos obrigatórios aí. Vamos lá. Todo mundo legalzinho. Tô travando o vídeo. Bora. Tem 3 pontos obrigatórios. Vamos colocar aí qual ponto é esse aí. A Adriana Ferreira acertou. O primeiro ponto obrigatório é o Ximê. Então pega aí, protocolo para enxaqueca. Digita aí. Anota aí. Ximê. Pires aqui já colocou todos os pontos aí obrigatórios. Então, sistema nervoso central, sistema neurovegetativo e o rim. Esses 3 pontos aí são obrigatórios em nossos tratamentos. Então, você começa protocolo de enxaqueca colocando ponto do Ximê, ponto do sistema nervoso, sistema neurovegetativo e ponto do rim. Tem um ponto aí perto do rim chamado analgesia. Você vai colocar no ponto da analgesia também. Tem um ponto chamado ponto do encéfalo. Na enxaqueca vamos colocar também no ponto do encéfalo. E o ponto aí que é fundamental para seu tratamento. O ponto, pega aí e anota, não esquece não. Anota aí. O ponto temporal. Lembrando que a dor de cabeça, a enxaqueca, ela tem aquela característica de doer na região temporal. Então, na lateral do corpo ali, na lateral da cabeça, ela tem essa característica. Então, o ponto que você vai utilizar é o ponto aqui, o ponto temporal. Vou colocar a imagem aqui para vocês entenderem melhor. Vou colocar a imagem aqui. Esse aí, pessoal, vou pegar aqui o caderninho e vou começar a colocar. Qual é esse ponto? O ponto do Ximê. Começo no ponto do Ximê, migro para o ponto do rim aqui dentro. Tem um ponto aqui da analgesia, ele fica pertinho do rim. Tem um ponto do sistema neurovegetativo, que é aqui dentro da orelha, nessa parte. Temos aqui o ponto do encéfalo,
obrigatório, no caso de enxaqueca. E temporal também, que você vai colocar em caso de enxaqueca. São 6 pontos. Não tem dificuldade. E aí, pessoal, você começa com o quê? Com sementes. O paciente não resolveu com a semente, você aplica ali a agulha. Tem aqueles casos relacionados que o paciente tem uma enxaqueca também relacionada à falta de alimentação. O paciente não se alimenta direito e começa a se queixar de dor de cabeça. Exemplo, vou pegar de novo o seu Francisco como exemplo. Chegou lá, seu Francisco, no consultório. Doutor, tô com a enxaqueca forte e não me alimentei de manhã. Você já observa que provavelmente ele tem uma enxaqueca que é potencializada quando ele não se alimenta. Então tem um ponto que você vai colocar. Pega aí e anota. Em casos de pacientes que tenham dor de cabeça relacionada à falta de alimentação, vou colocar no ponto do estômago. Então, nesses pacientes aí, ponto do estômago. Chega seu Francisco com enxaqueca, falando que também tem ansiedade. Você coloca também no ponto da ansiedade, para tratar também ali a ansiedade de seu Francisco. E aí, pessoal, temos a parte que eu falei teórica. Vamos lá para o que? Para a ciência, onde você vai na PubMed e vai pesquisar um pouquinho. Você vai ver ali uma lista vasta de tratamentos com auriculoterapia. Coloco aqui PubMed, auriculoterapia, acupuntura auricular. Enxaqueca. Você vai ter diversos pontos ali, vai ter diversos resultados. Deixa eu abrir aqui. Diversos resultados, pessoal. Não é historinha, não é feitiçaria, como tem gente que fala que a auriculoterapia é feitiçaria. Tem pessoas que ousam falar que não funciona. Mas abre lá o PubMed, dá uma pesquisadinha, abre o cielo, vai achar a auriculoterapia ali nas enxaquecas. Então tá abrindo aqui, vou colocar aqui para vocês verem. A maioria tá em inglês, mas você pode traduzir. Aqui o efeito profilático, eu não disse falar, no tratamento da enxaqueca migrânia crônica. Paciente com lembrando que a maioria da enxaqueca é migrânia crônica. Você pode traduzir aqui, ó, fica mais fácil você entender. A auriculoterapia, a acupuntura para enxaqueca, a acupuntura auricular para tratamento de enxaqueca em pacientes pediátricos. Você vai ter aí. Vejam como a aurícula é vasta. Enxaqueca, protocolo de revisão. Tem artigo aqui, pessoal, esse aqui, ó, é desse ano. Ainda está em processo de conclusão. Não se terminou ele ainda. Tá tentando ler ele, só que ele ainda está em execução. Essa revisão ela vai determinar o impacto da auriculoterapia nesses pacientes com enxaqueca. Então aí, para você que talvez desconfia da aurícula, tá na ciência. Não tem como fugir disso aí. Não tem como falar que a aurícula não funciona. Tá na ciência, tá comprovado, tem artigo, tá aí, basta pesquisar. Abro agora aí para dúvidas e eventuais aí perguntas. Vou responder as que já tem aqui. Quem tiver pergunta vai mandar.
Cris Molina Oliveira. A enxaqueca só melhorou com agulha. Sim, sim. Você fazia uso da agulha. No final, ela colocava a semente. Temos isso aí, pessoal. O paciente ele leva o tratamento para casa. Então, você vai sempre estar aí pro seu paciente aplicando a semente. Lembrando, mesmo que você aplique a agulha, você vai e aplica a semente na orelha contrária. Nunca aplicar na mesma. Vamos lá. Tem mais perguntas? Teve gente que entrou tarde, teve gente que perdeu. Peraí. Você faz questionário para anamnese? Faço, eu tenho no nosso curso lá, temos uma ficha de avaliação. Essa ficha é completa, porque ela abrange um pouco de tudo, de nutrição, de forma ali superficial, para você chegar ali a mais ou menos qual patologia o paciente tem, e diagnosticar ali. Quanto mais você avalia, melhor o seu tratamento. Porque chega lá seu Francisco, um exemplo, seu Francisco com enxaqueca, ele senta, fala: doutor, tenho enxaqueca. Você coloca enxaqueca e começa o tratamento. Porém, pessoal, você coloca seu Francisco para fazer esse tratamento aí, ele pode ter outras patologias. E aí você vai ter que perguntar: seu Francisco, o senhor tem ansiedade? Como é que é a alimentação do senhor? E aí você vai perguntando para fechar um tratamento aí para ele. Quanto mais pergunta, melhor. Qual mais aí pergunta? Vamos perguntando aí. Pegando meu atlas aqui para vocês entenderem melhor. Podem perguntar. Não coloco no ponto de trigêmeos. Kelly, desconheço esse ponto. Temos na inervação, temos a inervação, o nervo trigêmeo aí na região auricular. Porém, ainda desconheço esse ponto. Nunca tinha visto esse ponto não. Vou pesquisar. Porém, o que contém é a inervação do nervo trigêmeo. Mas é uma boa alternativa. Você tocou um ponto importante. Vimos lá que tem a influência da enxaqueca com o nervo trigêmeo. Então podemos aí analisar isso aí. Eu vou pesquisar direitinho sobre isso aí. Lembrando, voltando para a avaliação, você não vai só avaliar pela ficha. Tem a modalidade diagnóstica. Como é que é? Você tem a palpador. Esse apalpador aqui já fez paciente aí, já descobri patologia de paciente com apalpador. Tem paciente meu, não sei se está aí presente na live, mas a paciente tinha um tumor na região ali da tireoide, se eu não me engano. Tireoide na faringe, se eu não me engano. Eu fiz o diagnóstico auricular. Ela chegou com queixa de ansiedade e eu fui apalpando os pontos. Chegou em determinado ponto, um ponto pulmonar. Lembrei, ela tinha um tumor na região pulmonar. Cheguei na região do pulmonar na orelha, apertei, paciente pulou lá de dor. Notifiquei o ponto e mandei ela ir procurar um profissional da área. Ela procurou um pneumologista, no qual pediu exames, e aí se detectou um tumor na região pulmonar. Hoje ela fez o tratamento, já está curada. Mas o diagnóstico da auriculoterapia é com essa ferramenta aqui. Ela tem uma molazinha na qual você coloca nos pontos. Coloca no ponto lá e vai avaliando. Avalia todos que você vai analisar. Primeiro faz a ficha de avaliação e vai para os pontos que você anotou. Vai colocando até você fechar aí
seu protocolo. E aí uma dica que eu dei lá no curso, não tô com meu lápis aqui. Vou avaliando, exemplo, deixa eu colocar aqui. Deixa eu girar para ficar melhor. Chegou lá, avaliei. Tá melhor. Avaliei. Fui no ponto Chimay. Terminei. Peguei o lápis de olho que eu tenho. Você vai comprar um. Vai marcar. Marca lá. Porque quando você terminar de avaliar, você vai só colocar os pontos em cima. Já avaliou, já marcou. Vai colocar os pontos nos locais. Aí fui lá. Ponto do rim. Já deixei marcado. Avaliei os pontos e vou deixando marcado. É muito melhor assim do que você fazer e depois ter que ficar reavaliando toda hora. Vou disponibilizar as apostilas lá no Zap. Estou colocando todas lá. A questão de começar paciente com enxaqueca é aquele macete que eu falei. Faz o teste. Se o paciente responder na sessão ali, nas primeiras sessões com sementes, você vai ficar fazendo sementes, para utilizar sementes. Caso ele não responda, você pega a agulha e aplica. Lembrando que a agulha vai ficar um tempo maior. Vai ficar ali de 20 a 30 minutos. Já tem um efeito ali que você vai demorar mais, vai passar mais tempo com o paciente. Olha, Ellen Moura perdeu a live por causa da enxaqueca. Vou deixar a salva para você colocar nos seus pontos aí. Pode fazer 2 tratamentos? Pode, sem problemas. Nesse caso aí, chega um paciente, exemplo. Seu Francisco é o exemplo aqui. E por sinal tem um paciente chamado Seu Francisco. Seu Francisco chegou lá, enxaqueca, se queixando de ganho de peso. Doutor, enxaqueca tá forte, nessa quarentena aí comi demais e ganhei um pezinho aí e tô um pouco acima. Aí você chega lá, pode também associar os tratamentos de estética. Pega o ponto da estética, da perda de peso, pega o ponto da fome e marca. Você pode associar isso também. Colocar em cima. Essa pergunta é de Cris Rocha. Você vai aplicar a pressão com o apalpador diagnóstico e o paciente muitas vezes vai relatar: a dor está forte, a dor está fora do comum. Quando a dor está fora do comum, você ali já marca. Você já tem que marcar. Em caso do paciente relatar muita dor, aí você pega seu receituário e encaminha o paciente para o profissional da área. Exemplo, apertou no ponto do intestino, está fora do comum, o paciente tem ali alguns problemas intestinais. Você pode encaminhar ele para um gastro. Aí vai ficar aí sempre avaliando. O lápis é o lápis de olho. A agulha rabo de porco, artigos trazem aí de 3 a 5 dias. 3 a 5 dias você pode deixar tranquilamente. Paciente que já teve câncer pode estimular o ponto do metabolismo? Depende. Você vai pedir ali, todo paciente que passa pelo tratamento do câncer, depois ele recebe uma carta ali notificando que ele já está curado. Se ele tiver essa carta, geralmente sai com 1 ano, 2 anos. Se ele tiver essa carta aí que não tem mais processo da doença do corpo, aí você pode aplicar. Mas se ele chegar sem carta, é um risco. Você pode estimular o metabolismo e potencializar o câncer no seu paciente. Ponto da foliculite capilar. Pode ser utilizado o ponto da pele. O ponto da pele aí tem esses efeitos aí também. Vamos lá, pode tirar dúvida aí, pessoal. Já estamos acabando a live aí. Foi rápida, mas deu para esclarecer bastante. Tirei print para me marcar lá depois no Insta.
Tá até estimulando a minha aqui. Pois é, pessoal, a questão da aurícula é isso aí. A aurícula atinge vários tratamentos aí. Eu tô com um protocolo aqui, ó. Tem diversos tratamentos aqui. Tratamento para ansiedade, constipação intestinal, obesidade, depressão, diarreia, tabagismo. A lista é grande. Alcoolismo, insônia, asma, diversos. Não para por aí não, são vários. Paciente com diabetes pode fazer aurícula? Pode. Porém, paciente com diabetes descompensada tem algumas modalidades ali que você não vai poder fazer. Exemplo, agulha, você não vai poder aplicar agulha nesses pacientes e nem fazer sangria. Como chegar aí na questão da sangria? A sangria, para quem não viu ainda, você vai utilizar uma lanceta na qual você vai perfurar ali tubérculo de Darwin. Você vai perfurar ali e o paciente não vai sentir dor porque é automático. Mas ali você vai esperar contar 5 gotinhas de sangue, vai apertando de luva. Depois você higieniza a área e coloca um esparadrapo. Você vai fazer isso aí em pacientes que estejam com a pressão alta ou em agitação. Chegou lá, seu Francisco, bateu o carro, saiu lá, brigou com a polícia e saiu correndo, chegou no consultório lá, atordoado. Você pega, notou ele agitado, pega o ponto ali da tubérculo de Darwin ali na região da orelha e faz a sangria. Nesse momento aí a sangria é padrão ouro. O paciente vai ali reduzir ali a tensão, baixa a pressão. Se você está duvidando na questão da pressão, eu já fiz o teste. Pega ali sua própria orelha. Se você tiver lanceta, você avalia antes sua pressão, bota lá, afere a pressão, vê quanto tá, anota. Depois você pega a lanceta e aplica. A pressão, se ela estiver no nível normal, ela vai manter. Mas se ela estiver alta, ela vai abaixar. Com 5 minutos, a pressão baixa. Ciência comprovada. Cris, eu sigo protocolos prontos. No curso, eu disponibilizo aí um material de protocolos prontos. No caso, já tem lá tudo certinho. Porque se eu for fazer o meu próprio protocolo, eu vou ter que entrar na medicina tradicional chinesa. Vou ter que entrar nos 5 elementos. Vocês que viram as aulas aí, os 5 elementos. Vamos ter que entrar no Yang, Yang. E aí vai ficar um pouco longo. Para facilitar, já temos aí os protocolos prontos. Você encontra em nosso curso aí. Vou disponibilizar para você ter todos ali os protocolos. Tem mais de 300 protocolos lá. Precisa alternar a orelha sempre em cada sessão? Você só alterna a orelha em caso de uso de agulha. Você usou a agulha, aí você alterna. O paciente está fazendo uso de sementes constantes. Você vai aplicar na orelha ali, manter naquela. Lembrando que trata a orelha, homem trata na esquerda, mulher na direita. Para baixar a pressão, aplica no tubérculo de Darwin. Vou procurar aqui uma imagem. Deixei meu notebook no carro, mas eu vou colocar uma imagem aqui do onde fica o tubérculo de Darwin. Pera aí. Orelha, pronto. Aqui, ó. Carregando aqui. Cá. O tubérculo de Darwin é essa região aqui, ó. Aqui temos a hélix. Aqui é o que? Raiz da hélix.
Aí quando chega aqui na hélix, tem uma região chamada tubérculo de Darwin. Se você palpar a sua orelha, tem uma área aí que ele é um pouco mais, digamos, tem um pouquinho mais de carne. É o tubérculo de Darwin. Tem pontos importantes aí, pontos como imunidade anterior. Para você aumentar a imunidade, temos um ponto aí da imunidade anterior. Deixa eu ver aqui mais. Pontos para fibromialgia. Vou fazer uma live sobre fibromialgia. Colocar todos os pontos aí. Deixar mais claro. Tem alguns pontos específicos. E aí cabe um pouquinho falar sobre eles. Então vou deixar para uma próxima live aí um bom tema, que é a auriculoterapia na fibromialgia. Posso até tentar lançar amanhã esse tema aí. Terça-feira, pessoal, teremos uma live aí com a psicóloga falando sobre a auriculoterapia na depressão. Paciente que tem depressão ali, aí a auriculoterapia tem seu papel também de destaque. Posso colocar a semente ou cristal em cima de onde foi colocada a agulha? Não, porque tem um risco de contaminação. Você já perfurou a orelha, se você colocar uma semente ali, tem um risco de contaminação. Então você vai alternar. Aplicou na direita a agulha, coloca a semente na esquerda. Sempre assim. Paciente para casa. Cadê? O paciente, ele vai para casa com a semente ou a agulha rabo de porco, aquela agulha pequenininha. A agulha de acupuntura não tem como, porque ela é grande. Não tirei os comentários porque cheguei na hora de tirar as dúvidas agora. Isso, protocolo, nossos protocolos. Mulher, orelha direita e homem, orelha esquerda. Lembrando que tem algumas particularidades. O baço, geralmente, ele se localiza na orelha esquerda. Então, chegou uma mulher ali, você coloca o baço na orelha esquerda. Em crianças pode aplicar. Ontem eu falei na live questão do meu sobrinho que tá em processo de formação do dente e tava o dente nascendo ali, saindo na gengiva, e vocês sabem que a criança começa a chorar muito. E com isso aí, eu apliquei em pontos do dente e ele ali ficou sem dor. Então, tinha 6 meses, apliquei, ficou sem dor, foi dormir. O ponto da imunidade anterior, ele fica aí no tubérculo de Darwin. Deixa eu abrir aqui a imagem aqui que eu tenho aqui no Atlas. Fica no tubérculo de Darwin. Esse ponto aqui, ó. Aí você vê. Paciente com deficiência imunológica. Infecções de repetições como gripe. Tonsilites. Candidíase. Cistites. Afecções infantis, aí como a rubéola, sarampo, cachumba e coqueluche. E em alguns casos, paciente que é aidético, tem AIDS, ele tem uma imunidade o quê? Muitas vezes deprimida. O sistema imunológico dele luta contra o próprio corpo dele. Ele se destrói. Então ele tem uma imunidade fragilizada. Então você pode utilizar esse ponto aí. Pode associar esse ponto aí para tratar pacientes com AIDS. Cris distribui nas 2 orelhas os pontos. Em casos que o paciente tenha vários pontos, exemplo, o paciente vai tratar a ansiedade, enxaqueca e constipação.
aí você vai ter que fazer realmente vários pontos aí. Aí você vai ter que distribuir as orelhas. Soraya, tem casos que pacientes têm reação aí a sementes. Pacientes não vão ali se adaptar, vai ter uma alergia. Tem paciente que chega com a orelha bastante, com a área bastante hiperemia, bastante vermelha, e ali é uma reação alérgica. Trago um exemplo de segunda-feira passada. Segunda-feira passada eu atendo uma paciente de aurículo domiciliar, inclusive amanhã eu vou atender ela. Eu apliquei a agulha rabo de porco. Notei lá que ela não está tendo resultado com as sementes. Apliquei a agulha rabo de porco. Na outra sessão, quando eu voltei, tava uma espécie de mini edema ali na orelha. Ou seja, teve uma reação alérgica. Pode ter reação alérgica quanto à semente e agulha. No caso dela, ela teve reação quanto à agulha. Então, observar aí. Tem paciente que vai ter reação alérgica. Pode. A questão de ponto, pessoal, sementes, agulhas, cristais radiônicos, são todos aí estimuladores. Nenhum é melhor que o outro. Você vai colocar ali, o papel dele é estimular. O cristal, ele vai estimular. A semente vai estimular. Então, o que você vai observar nisso aí, cada um tem um tempo diferente. A semente você vê que vai de 7 dias. Já os cristais, aí 5 dias. Então o paciente vai ter que voltar de 5 em 5. E aí, para o paciente ficar mais tranquilo, voltar de 7 em 7, você coloca a semente. Vamos lá. Deu sono. Já ouviu falar de máximo de ponto em crianças? Geralmente essa questão de vários pontos na criança está ligada à própria anatomia. A orelha da criança é micro, é pequena. E aí não tem como colocar muitos pontos. Tem pontos que são bastante pequenos. Eu vou mostrar um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver. Se eu tenho uma imagem mais completa. Deixa eu achar na internet aqui uma imagem que tenha pontos aplicados para vocês entenderem melhor. Aurículo. Cadê aqui? Bom, se vocês analisarem aqui essa imagem, tem ponto que é vizinho do outro. Na criança, a orelha é micro, vai ter ponto aqui em cima do outro. Então, se você for colocar um ponto do baço aqui, ele pode sair lá em outro ponto. Você coloca o fígado, sai na vesícula. E aí, na criança, é essa questão. Esse livro é o Atlas de Anatomia, Atlas de Auriculoterapia de A a Z, de Liriane Carneiro. Muito bom para quem vai trabalhar com aurículo. Tem tudo aqui, ó. Comprei na mão de Ted. Tem tudo aqui. Inclusive tem aqui uma parte reservada para pontos extras. Pontos aqui como imunidade posterior, tronco, tem ponto aqui para tosse. Já é uma área mais vasta. Deixa eu ver se... Tem uma parte aqui de anatomias diferentes, pessoal. Tem pessoas que têm anatomia de orelha diferente. Esse livro é completo. E isso, nesse momento de vírus, é importante você estar com a imunidade em alta. Se você está com a imunidade baixa, você vai ter aí problemas. Lembrando que
você vai colocar nesse tempo de vírus tanto ponto da imunidade, tanto ponto da ansiedade. O paciente está ansioso, está ali com o nível de cortisol lá em cima. O cortisol faz baixar a imunidade. Então você regula a ansiedade com os pontos da ansiedade e também o ponto da imunidade. Qual o máximo de pontos permitido em uma urina? O máximo aí geralmente é até 10 pontos. 10 a 11 pontos são suficientes. Quando foi muito ponto que está a semente, faz o quê? Quando foi... O que ele não entendia a pergunta, repete aí. Aqui saúde e suplementação. Essa questão de ficar vermelho por uns dias pode ser relacionada à alergia. O paciente pode estar com alergia ao material. Vimos lá no curso que você vai começar com a massoterapia auricular. Essa massoterapia aí você vai fazer e o paciente vai ali relatar um esquente na orelha. E aí você para e começa a aplicar. A agulha rabo de porco geralmente fica de 3 a 5 dias. Casos de edema, recomenda só higienizar para sarar. Higienizar o qual? A orelha? Não entendi essa pergunta. Em caso de pacientes com alergia, você vai optar por outro material. Você tem aí a semente de vacária, que é outra alternativa. Tem os cristais, caso o paciente que tem alergia, tem um cristal. Tem as agulhas, a rabo de porco, você pode colocar. Aí o paciente, ele provavelmente ali ele não vai ter alergia. Aí você vai testando até descobrir ao qual material ele se adapta melhor. Lembrando que tem pontos na orelha para alergia. Tem ponto aqui, ó. Deixa eu abrir o Atlas aqui. Tem pontos para alergia. Esse aqui, ó. Ponto para alergia. O que ele trata? Todas as formas de alergia, inclusive otite, conjuntivite, tosse, bronquite, alergia medicamentosa, alergia alimentar, psoríase, eczema e dermatite de contato e pruridos. Pruridos é o que? Coceira. Paciente que tem relato de muita coceira durante o dia, quando acorda, depois que toma banho, você pode aí aplicar nesse ponto aí de alergia. Tem um ponto também que é o ponto da pele. Deixa eu abrir ele aqui. Ponto da pele aqui, pessoal, ponto importante também, ó. Para disfunções dermatológicas em geral, alergias, eczemas, úlceras, acne aí, paciente que tem acne. Eu que estou com acne aqui, já vou colocar. Psoríase, vitiligo, furúnculos e herpes labial e herpes zoster. Vamos lá. Quanto isso, Liane, temos no curso aí um livro de protocolos. Quanto a caneta para aurículo tem o mesmo efeito? A caneta para marcar, o Instagram já está acabando, né? Tem a caneta aplicadora de pontos para detectar pontos. Ela detecta pontos. Eu acho que essa caneta você falou. Edema. Vou ficar te devendo essa. Gente, acabou. Até a próxima. Até amanhã. Tchau, tchau.